Já de volta com o Gazeta Entrevista, aqui na TV Gazeta, no oferecimento da Auto Acre, que nesse mês de agosto está com ofertas sensacionais em toda a linha de veículos Kia. Você que quer adquirir o seu carro 0 km, faça uma visita na Auto Acre, conheça os modelos da Kia. Os veículos que têm 5 anos de garantia, têm um design moderno, a mais avançada tecnologia automotiva. É lá na Auto Acre, onde você encontra os veículos da Kia. Fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E no programa de hoje, eu recebo aqui 2 cientistas políticos. Nós vamos falar de política nacional, falar de política local. São 2 cientistas políticos renomados. O professor Nilson Euclides, que está aqui do meu lado, já é mais conhecido do público. Ele que é coordenador do Núcleo de Estudos Políticos e Democracia da Universidade Federal do Acre, é graduado em Ciências Sociais pela UFAC, tem mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e também é professor da UFAC. E aqui também conosco o professor Israel de Souza, que é graduado em Ciência Política com mestrado em Desenvolvimento Regional pela UFAC e também é membro do Núcleo de Pesquisa Estado, Sociedade e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental. Atualmente professor da Uninorte. E a gente vai fazer uma análise aqui com relação aos fatos políticos mais recentes. Eu quero primeiro dar uma boa noite a ambos. Sejam bem-vindos aqui ao Gazeta Entrevista. Boa noite. Boa noite. Então, eu quero tomar como parâmetro para a gente começar esse debate esse fato mais recente, a morte do candidato a presidente Eduardo Campos, né? Ocorrida há menos de 10 dias, mas que já causou uma reviravolta no quadro político, né? Mexendo profundamente, inclusive nas intenções de voto, isso segundo as últimas pesquisas. Começar com o professor Nilson Euclides. Como é que o senhor avalia o impacto disso nessa campanha eleitoral? Na verdade, a trágica morte do Eduardo Campos coloca um novo cenário no que diz respeito às eleições que serão disputadas esse ano. E no seguinte sentido, nós tínhamos uma eleição que caminhava de forma tranquila para um segundo turno entre Aécio Neves e Dilma, PT e PSDB. Com a entrada de Marina Silva, né, quer dizer, o Eduardo Campos sai de cena, a Marina é capitaneada a cabeça de chapa, as coisas mudam. A pesquisa mais recente, que é, de certa forma, uma pesquisa que não representa o quadro futuro, porque foi feita num momento de muita comoção, mas dá, obviamente, alguns indicativos de que Marina vem muito forte. Ela vai conseguir, se não repetir uma performance que teve em 2010, mas complicar o quadro para o segundo turno. Não acredito que Dilma esteja fora desse segundo turno, mas eu acho que a grande disputa para ir para esse segundo turno com Dilma se dará entre Aécio Neves e Marina. Agora, é claro, Marina não era candidata, cabeça de chapa, ela era vice. Quando ela se torna cabeça de chapa, se torna candidata à presidência, com chances reais de chegar lá, os acordos e as dificuldades de uma campanha vão aumentar para ela. Agora a gente precisa ver qual vai ser a capacidade da Marina e do próprio PSDB em contornar, obviamente, as diferenças que Marina tem em relação, obviamente, ao candidato falecido Eduardo Campos. Professor Israel, até que ponto essa atmosfera de comoção que nós ainda estamos vivendo vai influenciar? Porque depois de um certo tempo, com o transcurso da campanha, é bem possível que isso diminua, né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos ainda muito próximo da morte do Eduardo Campos, isso é muito forte. A imprensa tem alimentado ainda uma espécie de luto, e isso resultou positivamente no crescimento de Marina nas últimas pesquisas. Mas vale considerar que nós estamos apenas no início. Então, é muito provável que daqui a pouco isso diminua. Marina vai ter que assumir compromissos. Ela se coloca numa situação que não é uma situação delicada. Vai depender muito de como que ela se apropria da herança política de Eduardo Campos, mas também para saber se é possível, se ela conseguirá granjear todos aqueles que o apoiavam. Não é uma situação fácil. Se ela fizer isso, vai ser tanto melhor para ela. E com relação ao tratamento que vão dar a Marina Silva, seus adversários vão dar a ela, tanto Aécio Neves quanto Dilma Rousseff, porque ela em crescimento, obviamente, que se torna vitrine também, né? Sim, claro. A gente precisa separar duas coisas. Existe já uma ação de alguns militantes do PT e do PSDB que já estão encarando a Marina como uma grande adversária, grande inimiga. Mas a gente precisa separar essa militância, que de certa forma
trabalha num subterrâneo, das lideranças importantes do PSDB e do PT. Por enquanto, a reação tanto do PT como do PSDB, enquanto partido e as suas lideranças, tem sido de poupar Marina Silva nesse momento. Não creio que esse seja um acordo que vá durar até as eleições. Eu acredito que à medida que a performance de Marina crescer em termos de condições reais de disputar um segundo turno com Dilma, eu acredito que o próprio PT e o próprio PSDB vão tratá-la como tem que ser tratado dentro da eleição. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Né? A eleição se ganha com pragmatismo, se ganha com objetividade. Então, em determinado momento, quando um candidato se torna, digamos, o principal candidato a ser batido, ele se torna alvo. E se tornando alvo, obviamente, o que tem se poupado em relação à Marina, eu acredito que não dure até o dia 5 de outubro. O Aécio Neves já falou agora, ontem, hoje, não lembro exatamente, mas disse que o inimigo em comum entre ele e Marina Silva é a candidata Dilma Rousseff. E os militantes do PT, pelo menos uma parte, já dizem abertamente que vão partir para cima de Marina. Entretanto, há uma relação difícil aí, porque a Marina é oriunda do PT. Então, não há muito o que se falar em relação ao passado dela. Pelo menos os petistas não vão poder fazer isso. Como é que o senhor vê essa situação, professor? No momento, penso que o PSDB não haverá de se confrontar muito diretamente com a Marina, porque interessa a eles construírem um cenário de segundo turno. À medida que este cenário tiver consolidado de um segundo turno, não tenho a menor dúvida de que aí a Aécio Neves virá com mais força para cima dela, estabelecendo críticas, porque, claro, o PSDB já faz algum tempo que está fora do poder de Brasília e eles anseiam por isso faz muito tempo e então certamente não deixarão que Marina tire essa possibilidade das mãos dele. Logo, logo haverão de engrossar o discurso para cima dela. Com relação às pesquisas, né? Há quem defenda a pesquisa como um instrumento de até influenciar, de certo modo, o eleitor indeciso. E esses últimos números que foram auferidos no calor da morte de Eduardo Campos, vocês acham que representou de fato a intenção de voto do eleitor ou foi muito mais aferir a emoção do momento? A gente precisa, tem duas questões que precisam ser esclarecidas com relação a essa última pesquisa. Primeiro que ela representa um momento de comoção, tá, e aponta alguns dados interessantes. Quais são esses dados? Dilma continua com 36, não houve nenhum movimento nem para baixo nem para cima nos indicadores da pesquisa, em relação à pesquisa anterior. Marina sai de 8% que o Eduardo Campos tinha na última pesquisa para 21%. Agora, é claro, se a gente verificar votos brancos e nulos e aqueles que não tinham, não se declararam votar em nenhum candidato, parte desses votos foram para Marina. Então, é claro, é certo que essas pessoas que não tinham candidatos, que estavam descontentes com a política, que não encontravam nas alternativas que haviam sido colocadas para elas, nenhuma alternativa que lhe, digamos, atendesse a sua, digamos, seu anseio, a sua perspectiva de mudança, agora elas encontraram na Marina uma possibilidade de que há aí uma candidata que possa fazer diferente. Agora, cabe saber o seguinte, se essas pessoas que votariam em branco e nulo, que não estavam interessadas em participar do processo, irão caminhar com Marina até o dia 5 de outubro. Essa é a grande questão. E aí, vamos resgatar aqui um fato interessante que aconteceu em junho de 2013. Aquelas manifestações onde milhões de brasileiros foram às ruas para reivindicar serviços públicos de maior qualidade. E a Marina, ela surfou naquela onda, né? Ela, com o discurso da nova política, surfou naquela onda. Quer dizer, e na eleição passada ela teve em torno de 20% dos votos. Agora, com a morte de Eduardo Campos, será que os votos que a Marina teve se somam aos votos de Eduardo Campos ou eram os mesmos votos, tanto de Eduardo quanto de Marina? Professor. Bem, essa, para mim, é a principal dificuldade de Marina. Penso que nem todas as pessoas que votavam em Marina estavam apoiando Eduardo Campos. E então, ela como vice não tinha levado todos os votos que antes ela mostrou ter na última eleição. Mas quando ela saiu de vice para encabeçar a chapa é outra coisa. Daí então teve essa avaliação extremamente positiva. Mas resgatar esses votos que, num certo sentido, já eram delas, claro que vai implicar também outra coisa. Ela pode perder muitos votos que eram certos para Eduardo Campos. A turma que foi às ruas em 2013... tem um espírito
apartidário que não sem dificuldade desembocava também no antipartidarismo. Muitos dos apoiadores de Marina trabalham em ONGs, enfim, tem um perfil muito distinto. Mas as pessoas que estavam na rua estão desacreditadas não apenas com este ou com aquele partido, mas estão tentando forjar outra maneira de fazer política, que é uma maneira do tipo mais direta, né? Então aí colocam em descrédito não apenas os partidos, mas também, inclusive, as instituições. Penso que não necessariamente as pessoas haverão de apoiá-la. Professor Nilson, a gente começou esse debate, o senhor falou de pragmatismo político e há, em torno de Marina Silva, uma espécie de aura de alguém que é um tanto radical em certas questões. Por exemplo, a atenção dela com o setor do agronegócio. Como é que o senhor vê essa imagem? Lula, quando ascendeu a poder, teve que mudar bastante desse ponto de vista. Ele era um tanto radical e teve que ser pragmático. O senhor acha que a candidata Marina Silva vai seguir por esse caminho? Olha, eu acho que a Marina vai ter muita dificuldade em transitar nos espaços que o Eduardo transitava. A Marina é, por natureza, uma candidata mais, digamos assim, mais inflexível com relação a esses acordos políticos entre partidos e grupos de interesse. Então eu acho que a Marina, agora que a grande questão é, a Marina vai ter que mostrar do que ela é feita, né? Ela vai ter que se despir um pouco dessa áurea, né, que algumas pessoas colocaram quase que de uma pessoa pura, né, que faz a política da forma mais... para o embate político efetivo. Não tem como você pensar a chegar à presidência da República sem negociar com grupos de interesse. E esses grupos jogam muito pesados. A indicação do vice dela mostra, né, que é um candidato que tem um trânsito muito livre com a relação ao agronegócio. Se diz que ele foi financiado pelo agronegócio, né? Pois é. Ele é deputado federal lá pelo Rio Grande do Sul e era candidato a senador. Pois então, aí é que está. Nós temos aí, então, um grande desafio para a ex-senadora Marina Silva, é tentar fazer com que esses acordos que foram feitos pelo PSDB na figura do Eduardo Campos, se eles vão prevalecer. Já estão falando de carta, de compromisso, quer dizer... É nesse momento que eu digo para você que a Marina vai ter que mostrar que ela tem condições de governar, não com essa ideia, né? Porque quando o Israel colocou aqui que nas últimas eleições descarregaram 20 milhões de votos na Marina, por conta que o discurso da Marina era, dentre os discursos dos outros candidatos, aquele que mais se aproximava daquelas demandas que estavam ali nessa parte mais jovem do eleitorado, que é esse compromisso de partidos, essa coisa, uma forma nova de fazer política. A Marina se identificava muito com isso. Quando você entra no período eleitoral em que a Marina é agora, pela segunda vez candidata, e numa posição extremamente incômoda, porque ela vai ter que cumprir acordos, querendo ou não, ou então a coligação com o PSDB, ela se esfacela se ela não cumprir esse acordo. Como é que vai se comportar a Marina? Ela vai radicalizar o discurso e manter aquele discurso que fez com que ela apresentasse, inclusive, a proposta da rede? Ou ela vai, digamos, flexibilizar o discurso político dela e tentar transitar nesses setores mais conservadores da sociedade? Para a gente encerrar esse bloco, falando de política nacional, professor, a sua opinião sobre esse pragmatismo político. O que Marina deverá fazer, na sua opinião, para equacionar essa situação? Vale observar, essa candidatura não é só de Marina. Ela chegou no PSDB, Eduardo Campos já estava lá há muito tempo e era presidente. Então essa candidatura não é só dela. Ela já assume com muita responsabilidade, porque não vai planejar um discurso somente a partir dela. Olha que uma palavra mal posta ou coisa assim pode muito bem fazer com que ela perca parte do apoio que Eduardo Campos recebia. Então, ela vai ter que reinventar o discurso. Claro que não estou dizendo para que ela seja hipócrita e minta, mas é possível que ela tenha que fazer concessões e concessões sérias. Até que ponto essas concessões haverão de macular a imagem da ambientalista, daquela que procurava fazer uma política transparente, com honestidade, etc., é o grande desafio dela. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco e no segundo bloco vamos falar de política local, né? As últimas pesquisas, o desempenho das candidaturas que estão postas. Já, não perca aqui no Gazeta Entrevista.